Então, boa tarde, gente. Vamos começar. Preparou? Penso, não sei se a gente pode chamar isso de uma aula, na verdade, é uma conversa que a gente vai ter, assim, sobre portfólio e entrevista, que é uma etapa importante, por qual todos vocês vão passar depois da segunda fase, e eu sei que às vezes parece mais, sei lá, intimidadora do que é realmente, então a ideia é desmistificar umas coisas e esclarecer, dar umas orientações, enfim. Tô eu aqui, o João e a Deb, a gente vai estar na aula hoje. E Deb, quer falar alguma coisa? A gente preparou uma coisinha mais introdutória mesmo sobre como montar o portfólio. A ideia é mais que ela de hoje seja uma conversa, que vocês mandem dúvidas que vocês têm sobre a questão da entrevista, do portfólio, para não chegar lá, sabe, perdido, com muito medo, coisas assim. Com certeza. Às vezes, assim, eu imagino que a maioria dos, sei lá, vestibulandos agora de artes visuais, eles não estejam participando de cursinhos, eu não participei, então eu cheguei lá completamente, né, eu cheguei completamente despreparado, assim, sem saber o que esperar, porque, enfim, né, não tive um acompanhamento, orientações, então eu acho que isso é muito interessante e importante, porque às vezes a galera fica muito assustada e não tem necessidade para isso, né? Então, essa questão do portfólio, ela acompanha uma entrevista, é a última etapa avaliativa pela qual vocês passam no vestibular. Ela vai acontecer, ela acontece, né? Ela é parte da prova de habilidades específicas, e nesse ano essa prova vai acontecer nos dias 11 e 12 de fevereiro. Vocês fiquem sempre atentos às datas, assim, porque essa prova acontece só em Campinas, no Instituto de Artes, então vocês têm que se deslocar, etc. Vocês vão fazer essa entrevista em frente à banca avaliadora, onde vocês apresentam o portfólio, e é uma conversa breve, assim, eu acredito que nenhuma entrevista ultrapasse os 5 minutos, muito raramente. E a ideia é que você mostre seus interesses, você mostre os seus processos, o seu trabalho, enfim, o que você faz, o que você está fazendo e o que te interessa, né? Para eles terem esse contato mais próximo, que não é só através de uma prova escrita, né? Então, eu acho interessante que eles façam isso, né? A prova não são todos os vestibulares de arte que tem. O da Unesp, por exemplo, não tem, né? O da FUVEST, a FUVEST eu não tenho certeza. Mas, enfim, é isso aí. Aí aqui eu tenho um textinho que eu retirei do portal da Convest, em que eles discorrem sobre a prova de habilidades específicas, e aí são as regras, né? O que está recomendado lá, o que está sendo sugerido, não tem nada exatamente obrigatório, mas os candidatos devem trazer o portfólio com seus trabalhos em processo e outros considerados expressivos da sua atual produção. Eles dão uma sugestão de dimensão, né? Então, trabalhos que sejam maiores do que 70 por 50 centímetros. É interessante que você não leve, até por uma questão de transporte, uma questão logística, assim. É interessante que eles sejam apresentados através de fotografia, de repente um vídeo, enfim. E cadernos de anotação, esboço e toda sorte de projeto em desenvolvimento são muito bem-vindos para essa etapa da prova. Eu marquei também os critérios de avaliação, né, dessa etapa, para vocês entenderem mais o que eles estão buscando. E aí é o interesse do candidato na área, sua história pessoal, cursos e trabalhos realizados. Então, essa conversa de currículo, assim, sabe, o que você tem feito, o que você tem produzido, no que você está envolvido, e a maturidade do candidato em relação às suas manifestações artísticas, sua percepção e seu interesse cultural. Eu acho assim, vou falar e depois pode falar também. Às vezes a gente fica muito, eu pelo menos
tive essa preocupação de apresentar algo que parecesse muito pronto. E eu não acho que seja necessário, porque, enfim, a gente está entrando lá para ter a formação, né? Assim, tem muita coisa que a gente nunca entrou em contato, muitas técnicas, muitos conhecimentos, mídias, muitas dinâmicas que vão ser novas. Então, eu não sei se é essa pira de chegar tentando apresentar uma coisa, esse sou eu, sabe? O quanto que ela funciona, assim, porque é isso, o nosso trabalho vai estar em constante mudança e na universidade a gente é apresentado a muitas coisas novas que a gente absorve. Então, eu acho que é mais interessante entender como uma forma de mostrar o momento que você está agora, sabe? E os momentos pelos quais vocês já passaram em relação ao trabalho de vocês. Eu acho que uma coisa que vocês têm que ter em mente é que não é um portfólio para um emprego. É um portfólio para você entrar na universidade. Então, ele é mais um resumo do que o que você já faz, do que exatamente o seu melhor o tempo todo. E tanto que você ter um portfólio muito bom não é garantia que você vá necessariamente ir bem na entrevista e que você vai entrar. Quando eu fiz a prova em 2014, eu tinha alguns outros candidatos junto comigo que tinham obras que eram muito melhores do que eu tinha trazido. Mas provavelmente durante a entrevista, em algum momento os professores avaliaram que se eles são tão bons assim, então talvez a gente devesse, né, dar uma chance para quem realmente tem capacidade de aproveitar o curso. Então, eu acho que quem tem um sketchbook, quem tem cadernos e está fazendo exercícios, quem fez os próprios exercícios que a gente passou durante o cursinho, tenta levar isso principalmente, tenta mostrar que você pode aprender, que o que você quer aprender. A questão da entrevista, não sei... Gente, sabe reality show? Quando os jurados perguntam por que você deve ser o vencedor desse reality show? Então, a entrevista da Unicamp é isso. Por que você deve ser aluno da Unicamp? É real, é bem nesse sentido. Eu não sei se isso aconteceu com você, Deb, em 2014, mas eu fiz a prova em 2018 para entrar em 2019. E eles passaram uma lista para os alunos que estavam lá, né, para serem entrevistados. A lista perguntava de livros que você tinha lido, de exposições que você tinha visitado. Sim, eles também passaram referências de artista que você tem, né, esse tipo de coisa. Eu fiquei, assim, paralisado, porque pessoas do interior não têm muito contato com exposições a todo momento. Então, você tem que, né, dar aquela... compensada com outras coisas, assim, tentei colocar vários livros e filmes, enfim. Mas isso é também só para eles terem uma temperatura, assim, de você. E às vezes puxar um papo, assim. A pergunta que eu acho que todos vão receber é por que você escolheu a Unicamp? Algo nesse sentido, assim, por que você escolheu a Unicamp? O que diferenciou para você? Por que não outro vestibular? Por que você quer estar aqui? Sabe? Essa coisa. É uma puxadinha de saco que às vezes a gente tem que dar, mas acho que assim, não tem problema nenhum. Só falar realmente o que rolou para você e é isso, sabe? É claro que falar coisas bonitas deve ajudar, mas... Vocês podem dar uma puxadinha de saco, mas também não comece a inventar, sabe? Sejam gentis e pareçam proativos, mas sejam honestos também. Quando me perguntaram por que eu tinha prestado Unicamp e por que eu só tinha prestado Unicamp, eu fui honesta, eu disse que é porque eu sou de Campinas e para mim era mais conveniente fazer uma faculdade que já está em Campinas. E eu entrei, né? Então... eu comentei que para mim era... Eu falei bonito, falei geograficamente viável.
E sabe? aí, enfim, a dinâmica eu acho sempre vai ter uma banca com diversos professores, assim, eu acredito que eles mudam às vezes de ano para ano, e aí eles vão passando pelos seus trabalhos, assim, isso é uma outra coisa, bom, vamos considerar essas questões aqui. Eu só comentei assim, que pode ser interessante apresentar trabalhos feitos em diferentes mídias e técnicas, se você trabalha com muitas coisas, se você curte explorar vários suportes diferentes, se você curte trabalhar, sei lá, performance, escultura, pintura, videoarte, mostre essas coisas, sabe? Mostre o que você curte fazer, o que você considera expressivo da sua produção. Isso, eu acho que isso não pode ser negativo, né? Apresente rascunhos, apresente tentativas, apresente estudos, isso é sempre muito bem-vindo e eles se interessam muito, assim, em acompanhar os processos dos alunos. E lembrem-se de que os portfólios é isso, eles estão em constante avaliação, vocês não estão ali para uma entrevista de emprego, sabe? Isso não é, sei lá, alguém tentando te contratar, enfim. Então isso não é isso que vai validar ou desvalidar vocês enquanto artistas, sabe? Eu acho que se vocês forem com essa mentalidade, fica menos estressante, assim, ou menos assustador, que não é, na verdade. Então, tudo bem. Algumas coisas a evitar, assim, que eu acho que é isso que eu estava falando antes da gente começar a falar das recomendações, é evitar levar muitos trabalhos, porque o tempo é curto. Então, no meu ano, por exemplo, eu lembro de várias pessoas que com várias pastas, assim, várias coisas, aí um caderninho aqui, um livrinho ali, uma pasta ali, não sei o que lá. E aí você chega na hora, eles não vão ter tempo de dedicar, eles não vão ter tempo de dar a atenção necessária, sabe? Não tem como. Então, eu acho melhor você pensar em apresentar isso de uma forma que seja, sei lá, que seja curada, né? Que você passe pelos trabalhos e pense, isso aqui é interessante eu levar, isso daqui mostra uma coisa que aquele outro não mostra, esse daqui é um processo legal. Então, leve pensando dessa maneira, assim, do que vou levar tudo que eu tenho, porque não tem como eles passarem por toda a sua produção, entendeu? A entrevista, gente, é no máximo mesmo 10 minutos. E geralmente é bem menos que isso. A minha, eu acho que se foi 8 minutos já foi muito. Então, nossa, a minha foi 4, sei lá, no máximo. É muito curta a entrevista, até porque eles têm muita gente para entrevistar em cada dia. Então, não é para, sabe, você levar uma caixa que tem todos os seus desenhos desde que você tinha 3 anos de idade, sabe? Leva um caderno que tenha processos, 1 ou 2 cadernos no máximo, e se vocês tiverem obras prontas para levar, leva no máximo 10. Mais que isso também já não... Digamos que eles não vão olhar com tanto cuidado. É melhor vocês levarem poucas coisas, mas que sejam significativas do que vocês fazem e do seu, digamos, perfil como aluno, do que você chegar com muita coisa que eles não vão olhar, sabe? Eles vão realmente só olhar, assim, mas eles não vão ter como, não tem como, assim, é meio inviável você se dedicar àquilo, né, você considerar aquilo, porque é muito, e são muitos alunos, e é muito tempo, no final do dia, não só eles, como a gente também tá cansado, né, enfim, então, tentem organizar os trabalhos de uma forma que seja o mais orgânico possível de se passar, de mostrar um para o outro, né? Eles vão passando, assim. Tem uma coisa que eu acho que é super válida, se vocês quiserem, tipo, levar mais trabalhos em número, assim, não que isso seja critério para alguma coisa, se vocês tiverem trabalhos de série, se vocês tiverem séries, eu levei algumas séries, eu lembro, de ilustrações, então, por exemplo, essa daqui tem 4 pequenas ilustrações, eu vou levar, sabe, porque elas se conversam, elas têm vários pontos em comum, elas foram pensadas para serem apresentadas juntas, então isso não tem nada de errado, acho que pode ser, inclusive, bem interessante, assim, mas pensem bem
antes de levar tudo que vocês têm, porque não é sobre isso, né? Também coloquei de evitar... Ah, pode falar, Debbie. Não, pode falar. Não, eu só ia ler a linha de baixo, de evitar levar trabalhos de grandes dimensões e difícil transporte, isso está escrito lá no site, né, da Convest, porque fica também muito difícil, né, não leve trabalhos enormes. Eu ia falar nessa questão de não levar trabalhos enormes e tenta levar coisas minimamente organizadas, sabe? Não leva uma pasta com as coisas meio para tudo quanto é lado, que eles tenham que tirar os desenhos e ficar olhando. Se vocês tiverem uma pasta dessas que tem... Essas pastas que tem plastiquinho, sabe? Você pode... E se vocês puderem colocar os trabalhos dentro, para durante a entrevista os professores puderem abrir a pasta e olhar como se fosse um livro. Ou se vocês já tiverem algum conhecimento sobre cadernos, se vocês puderem montar um caderninho com esses trabalhos, é muito melhor do que vocês simplesmente trouxerem tudo totalmente caótico. Com certeza. Eu montei eu montei um caderno exatamente de 50 por 70 centímetros, porque eu tinha alguns trabalhos maiores. Inclusive, eu fiz uma coisa que não era necessária, assim, eu tinha alguns trabalhos maiores que faziam parte de uma série, eu quis mostrar eles, e aí eu cortei. Eu cortei, tudo bem que era uma área de margem, assim, tipo, eu não atrapalhei o desenho de fato, mas você não precisa, né, você não precisa fazer tudo isso pela entrevista, assim, talvez se eu tivesse fotografado e colocado eles em vez de precisar cortar, enfim. Mas eu montei um caderno, então deixei tudo num fundo preto. Eu vi várias pessoas que fizeram isso também. Tem formas de trabalhar o portfólio, né? Às vezes você quer que ele seja só realmente um suporte para aquilo, e ele é completamente neutro, assim, não vai fazer diferença na leitura dos trabalhos. E tem outros portfólios que às vezes eles são um trabalho, assim, eles são um caderno de artista, eles podem ser vistos de alguma forma específica, alguns desdobram para vários sentidos, né? Enfim, mas isso acaba se tornando também um trabalho seu. Então, ele já não é só uma forma de mostrar ali, não é uma pasta, né? Então, isso é possível também, mas é claro que, assim, não é o... Putz, é obrigatório, não. É só um diferencialzinho para vocês, porque... Considerando tanta de gente que vai estar lá, vai ter um monte de gente perdida, um monte de gente que trouxe todos os desenhos que já fez na vida numa pasta, tudo bagunçado. Então é legal se vocês chegarem com uma coisa um pouco mais organizada. Se vocês têm séries de trabalhos, é legal vocês organizarem eles e pensar realmente no caderno de artista, pensar como que o suporte do caderno pode se integrar a essa série. E se vocês não têm séries, se vocês têm trabalhos individuais, mas que vocês acham que vale a pena trazer porque eles são muito bons, uma coisa que eu posso aconselhar, além de limitar entre 6 e 10 obras, e não mais que isso, e essa dica vale também para depois, quando vocês estiverem formados, quando vocês forem procurar emprego mesmo. Começa e termina o portfólio com as melhores obras. Não coloca tudo de uma vez e nem deixa tudo para o final. Começa com a melhor obra que você tem, preenche o meio como se fosse, sabe, como se fosse uma escadinha, e termina de novo com a melhor obra que você tem. Porque o legal é deixar uma impressão. Se você vai realmente levar obras prontas, leva coisa que vai deixar uma impressão de quem você é, os professores. Total. Eu fiz isso, eu selecionei, dar o meu critério, né? Então eu coloquei na primeira página a obra que seria a minha melhor, e aí eu fui da 9ª melhor para a segunda, né? Então, aliás, da 10ª para a segunda. Então ficaram 10 trabalhos, e aí você deixa no começo e no fim os que você acha que são o seu melhor, assim, né? Enfim, os que você acha que tem mais uma carga expressiva, que você acha que estão mais próximos da sua produção real, que você... Enfim, né, são várias questões aí que vão levar vocês a escolher. Isso a gente não vai influenciar, claro, mas é legal pensar nessa dinâmica, porque aí você começa com aquele, né,
E aí eles continuam vendo e no final, e aí tem essa coisa, sabe? De repente de você ser mais lembrado, ou de ficar uma experiência mais agradável, sabe? Porque, enfim, né? Pensem que eles vão estar ali, portfólio, 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 portfólio. Então é legal pensar nessas coisas. Esse é o momento de tirar dúvidas sobre como que é a entrevista e como outras dúvidas que vocês têm sobre montar portfólio. Se quando for chegando o momento, vocês não... Porque é muito difícil a gente avaliar o nosso próprio trabalho. Se vocês forem pegar as coisas, as suas obras, e pensarem que, mas eu não sei qual que isso daqui é o melhor que eu já fiz, pergunta para as outras pessoas que você conhece, que você confia. Pode ser para a gente, pode ser para outros amigos que vocês tenham. Sabe, mostra o que você selecionou e pergunta para outras pessoas do que elas acham, qual que são os melhores daquilo. Uma pesquisinha mesmo, né? Tipo, mostra para uma galera, assim, que você acha que vai ter alguma coisa a acrescentar, sabe? Que vai te ajudar de verdade. E considera isso, sim. Sté mandou uma dúvida. A maioria dos meus trabalhos são em tela. Vocês acham interessante que eu leve a tela mesmo ou era melhor só fotografar? E agora? Eu acho, assim, que se for uma tela enorme, com certeza fotografe. Se for uma tela pequena, aí eu acho legal levar a tela. Sim. Eu acho que, assim, levar o trabalho original, de fato, tipo, é sempre melhor, né? Porque você, por melhor que uma fotografia seja, ela não é o trabalho. Então, alguma coisa não vai estar lá, sabe? Seja uma questão de plasticidade, uma questão de tridimensionalidade que às vezes se perde, assim, enfim. Mas é que com trabalhos grandes realmente fica inviável para esse momento de entrevista. Mas se forem telas pequenas, até as medidas que eles explicitaram lá, eu acho que é super válido levar a tela. Se eu levar um caderno com vários desenhos, ele conta como um só. Seria interessante marcar as páginas que eu mais gosto para eles abrirem primeiro. Acho que pode ser. Acho que se você acha que tem elementos do caderno específicos que você quer que eles vejam primeiro, então marca. Invasões. Eu acho que é válido marcar, sim. Eu não sei, esse conta como um só. Não sei se conta. É que não tem um limite, né? É que, por exemplo, não leve, sei lá, 15 cadernos, não leve 10 cadernos, leve menos cadernos, leve 2, 3 cadernos no máximo, assim, às vezes, nesse ano, agora, na entrevista desse ano, teve uma vestibulanda que ela levou caderninhos, o portfólio que ela levou eram todos em cadernos, né, então ela levou 3, eu acho, 3 ou 4, e todos eles tinham alguma diferencinha, assim, sabe, um deles era um relicário, outro tinha trabalhos de um tipo X, enfim. Mas eu não diria que eles contam como um só, assim, porque eles não vão contar, né? Tipo, você trouxe 1, 2, 3. Não, veja, assim, qual é a carga, sabe? Às vezes um caderno é suficiente, às vezes não. Então depende muito. Mas eu acho válido marcar. Uma outra coisa que eu fiquei preocupada também é que, por exemplo, mostrar assim, diversidade, né, de trabalhos e tal. Eu tenho bastante desenho que eu fiz em aquarela esse ano, umas ilustrações. Só que, tipo, se eu levar várias, vai ficar muito repetitivo, não sei. Aí, tipo, eu pego algumas coisas que eu faço em colagem, daí depois pego algumas aquarelas e daí tô pensando em colocar, sabe, naquelas pastas que tem saquinho mesmo, porque são soltas, então não é um caderninho, eu tô pensando em colocar naquelas pastas. Assim. Eu acho válido. Eu acho que talvez o que você possa fazer é pegar todas essas aquarelas que você tem, e essas outras mídias, né, colagens, tentar montar uma coisa que combine, que forme uma unidade. Porque nem sempre diversidade é o melhor, sabe? No sentido de que se você... Gente, não tem problema você
repetitivo, até porque vocês têm a pretensão de se tornar artistas ainda. E tem muitos artistas cujo trabalho é repetitivo e não tem problema. Acho que talvez se você conseguir mostrar que você consegue formar um corpo de trabalho que seja coeso, isso seja mais interessante do que se preocupar muito com fazer coisas que, não, tem que ser tudo muito diferente para mostrar que eu tenho versatilidade, porque não precisa, sério. Não é sobre ser, tipo, 1001 técnicas, né? Assim, você pode fazer isso se você acha que isso é importante para você, mas, por exemplo, eu sou aquarelista, eu trabalho só com aquarela, então, por que? Não sei se tem necessidade de trabalhar, de trazer outras coisas, sabe? Se aquilo não é parte do que você produz normalmente, sabe? Claro que, assim, eu acho difícil que as pessoas trabalhem em uma técnica só, sempre, mas enfim, a gente tem preferências, né, e tal, então isso faz parte também, então não tenho medo de, tá repetitivo em técnica, por exemplo. Não é um problema que esteja repetitivo em técnica, né? Nas academias francesas a galera se fazia óleo, reclamando que estava repetitivo em técnica. Temos mais dúvidas? Vamos conversar, gente. Podemos desabafar sobre Sim. seus anseios, suas dúvidas. O dia da entrevista é o dia de ir com o lookinho, entendeu? Você para assim, fala, hoje eu vou todo... É o momento. Nos outros dias de prova a gente tá completamente acabado, né? Gente, aliás, o meu look da entrevista foi um vestido tubinho preto. Eu amo! Eu acho Eu tava tudo. com esse vestido, batom vermelho e é isso aí. Perfeito, entendeu? É o momento. Geralmente no vestibular a gente vai o quê? Com um moletom, uma chinela. Eu não sei se alguém de vocês aqui faz esculturas também, porque pensem na logística também de levar projetos tridimensionais, se eles forem, novamente, se eles forem menores, eu acho super válido, é sempre bom, assim, vai acabar sendo um diferencial, porque geralmente a galera leva trabalhos bidimensionais, né, que é o que é mais comum, realmente, mas cuidado também com isso, né, ainda mais quando, sei lá, pode causar algum dano ao seu trabalho mesmo, então não coloquem, tentem colocar isso em risco, sabe, tirem foto e tal. Aproveitem que a gente está, assim, em novembro, essa prova vai ser dia 12 de fevereiro, 11 e 12 de fevereiro, então a gente tem alguns meses aí para fotografar os trabalhos. Para pensar numa foto bonita, para, de repente, se vocês tiverem alguma graninha sobrando, pedir para alguma fotótica imprimir num papel melhorzinho. Roubar não, pegar uma câmera emprestada do amigo que tem uma câmera. Se vocês forem para a prova de ônibus, também pensem em montar um portfólio que seja prático de levar. Essa questão dos trabalhos tridimensionais, de que não só é melhor que eles sejam de pequeno porte, mas também você tem que tomar muito cuidado para o trabalho acabar não quebrando no caminho. Os próprios papéis, telas, pensem bem em como que vai ser o trajeto até o Unicamp para depois voltar. Até porque eu imagino que possa ter pessoas que vão vir de outras cidades. Sim. Desculpa, você ia falar alguma coisa, João? Não, você vai falar sim. Não, eu ia comentar também disso, dos trabalhos que são tridimensionais. Quando eu fui fazer a entrevista, a maioria dos meus trabalhos, eram tipo esculturinhas também. E aí é legal lembrar que quando vai tirar foto de coisa 3D, você vai ter que tirar uma foto assim de vários ângulos, né, para mostrar a esculturinha toda. Então, talvez vai ter que selecionar um pouquinho menos de obras, né, para caber todas as fotos. Aí eu lembro que no meu eu imprimi em folha normal sulfite, só que eu imprimi num A3, porque daí eu coloquei tipo 4 fotos da mesma obra na mesma folha, sabe? Tipo 4 lados da obra. Aí não sei, também fica essa dica assim, para ocupar menos folhas, para não ficar também tipo um mega livrão
cheio de fotos. São várias questões, assim, não tem uma receita de bolo, assim, para fazer, mas tem várias coisas a tentar, assim, tudo varia de acordo com o que você faz, a forma como você quer apresentar, enfim, essas coisas mudam, né? Eu lembro que também tinha uma galera no meu ano com trabalhos de vídeo, então pensem em como vocês vão levar isso também. Eu não sei se a forma mais legal de apresentar seja numa tela pequena de celular. Se não tiver a possibilidade, levem o que é possível, né? Mas se vocês tiverem, por exemplo, a possibilidade de levar um notebook, assim, que tenha uma tela maior, para a galera não precisar ficar assim ou ficar passando, né? Pensem nisso bem. Mas também super válido levar trabalho de vídeo arte, registros de performance, todas essas coisas também. E a galera da arte digital, vocês podem considerar imprimir esses trabalhos. Tomem cuidado, né? Porque, enfim, às vezes a gente faz... Se vocês trabalham com arte digital, tem sistemas de cor, aí às vezes você fez o trabalho em RGB, vai imprimir e zoa tudo. Então, teste isso antes, né? Não faça muito em cima da hora para não ter surpresas desagradáveis aí, porque, olha, é complicado. Mas aí também tem gente que trabalha com arte digital e apresenta os trabalhos digitalmente, né? O que é válido, porque se você pensou aquilo para um suporte que não é o papel, você não vai apresentar no papel. Se vocês fazem arte digital, só se preparem, porque talvez os professores não entendem muito o que vocês estão fazendo. Mas eles vão achar legal mesmo assim. Mas é uma crescente, né? Várias pessoas levam arte digital e eu acho super válido também. Tipo, e é um contato que, alguma hora os professores vão ter que ter, sabe? Porque... Aí, né? Aí. E a gente faz. E a gente está fazendo. Está fazendo. Se vocês forem levar registros de performance, de arte, também essa questão do tempo de duração, talvez seja interessante deixar com cerca de 1 minuto, não passar de 2 minutos por aí. Nossa, isso é verdade, isso é importante. Não leve vídeos enormes, né? Porque também vai te prejudicar, porque eles não vão ter tempo de aproveitar nem o vídeo e nem a interação com você. Então, no final, não vai ser legal. Pensem assim, vou levar aqui esse projeto. Animações também, né? Eu tinha esquecido disso. A galera que leva animações, pensem no tempo, não leve grandes animações longas, não. É muita gente que faz. Posso responder essa? Pode. Sim. É porque, assim, meio que... Eu não sei se isso se aplica ao vestibular desse ano, eu teria que confirmar isso para vocês. Mas quando eu fiz a prova em 2017, para entrar em 2018, funcionava assim. Todas as pessoas que se inscreveu para cursar artes visuais, independente do número de pessoas, vai passar para a segunda fase 100 pessoas. Independente se foram 1.000 candidatos, 5.000 candidatos, vai passar 100 pessoas. Então, se isso se aplicar para o vestibular desse ano, espere 100 pessoas na prova, na entrevista. Por isso que geralmente eles dividem entre 2 dias. Aí fica 50 num dia, 50 no outro. E eles dividem em 2 dias e em 4 turmas. Então tem uma turma de manhã e uma turma de tarde de cada dia. Aí vai por ordem alfabética, né? Separado pelo horário de almoço ali. Aí vai geralmente do A até o E, eu acho. Enfim, isso é importante. Porque quando eu fiz a entrevista, eu fui no final da tarde. Eu fui... É legal vocês conversarem também, né, com as pessoas que vão fazer entrevista, porque é provável que vários deles já vão ser seus colegas, já bater um papo. Eu não sei se esse ano onde as pessoas vão estar, né? Então. Por uma questão de distanciamento, assim, geralmente a gente fica em uma das salas, que é a AP6, e eles chamam a gente para ir numa sala, no corredor à frente, assim. Mas eu não sei como é que vai estar esse ano, isso a gente realmente não vai saber responder
para vocês. Mas se tipo, rolar essa oportunidade, tenta interagir, sabe? É uma forma até de aliviar. A gente fica nervoso, é Já faz inevitável. Sim. Tem mais uma pergunta aqui. Em relação à temática, vocês acham que tem algum problema? Tipo, algo a se evitar ou algo que seja mais interessante? Olha, eu acho que não tem coisas a se evitar, sabe? Acho que se você souber minimamente o que está fazendo, não tem problema o seu trabalho lidar com temas um pouco mais polêmicos, mais pesados. Com certeza. Acho que é o seu trabalho. Se essa é a temática do seu trabalho, é a temática que você vai levar, sabe? Isso não vai ter esse juízo de valor em cima da temática do seu trabalho, não vai? Ninguém vai fazer juízo de valor sobre o que vocês tratam nas suas obras. Por exemplo, no meu trabalho de ilustração, eu sempre fui muito influenciada no campo de mangás e animes, por estética de Aroguro e coisas assim. E eu trouxe trabalhos que eram mais ou menos assim. Eu tinha 17 anos e ninguém achou ruim, ninguém me julgou, ninguém, sabe? Isso não é uma questão. Ou pelo menos não é para ser uma questão no IA. Com certeza. No dia que isso se tornar uma questão no IA, nós teremos muitos problemas. Alguém perguntou também sobre a folha que eles entregam antes da entrevista com perguntas, se aquilo afeta a avaliação. Eu não tenho certeza, mas eu diria que não afeta. Tipo, eles não vão dar ponto para você por isso, eles vão usar aquilo para conversar com você, não é mais uma coisa assim? Assim, quando eles te... É uma folhinha que quando você chegar no dia da entrevista, é uma folhinha com umas 3 ou 4 perguntas, que por exemplo, quais são os seus artistas favoritos, quais são os seus livros favoritos, seus filmes, que exposições vocês viram nos últimos tempos. Não sei como vai ser essa pergunta agora, porque ninguém viu exposição nenhuma esse ano, depois de março. Mas aí, quando eles te chamarem, porque as entrevistas são individuais, eles vão te chamar, eles vão pegar a sua folhinha, ler enquanto você está entrando com o seu portfólio e eles vão fazer algumas perguntas em relação ao que você respondeu. Mais ou menos assim. Eu lembro que eu respondi lá, e aí uma dos meus artistas que eu coloquei como referência era uma artista formada pela Unicamp, e aí eles comentaram sobre isso, sabe? Mas eles, por exemplo, não comentaram nada sobre os filmes que eu coloquei, então é mais uma fichinha, assim, ela não vai ter um valor de avaliação. O questionáriozinho, a folhinha, né, que a gente chama, ela é mais é meio que um pontinho de partida para eles poderem conversar com você, sabe? Entender os interesses, assim, né? Claro que colocar, sei lá, nossa, fui em várias exposições. É legal isso, mas tipo, isso não é possível para todo mundo, sabe? Isso não vai te atrapalhar em passar, em ser aprovado, não é isso. Leve um lequezinho. Geralmente tá quente. A Unicamp é quente, essa é a primeira coisa que vocês vão aprender. Nossa, a Unicamp é quente, gente. Se bem que agora tem ar-condicionado, né? Até o meu último ano de faculdade não tinha ar-condicionado no IA, mas esse dia é pra estar menos quente. Se for na P6 não vai ter ar-condicionado. Se for na P6 não vai ter ar-condicionado, vocês vão suar. Leva um lequezinho, leva um pente pro cabelo. Talvez porque eu fiquei passando a mão e aí ficou bagunçado. Água. Que mais? Nossa, gente, levem comida, levem água. Mas não um marmitão, né? Levem um lanchinho, assim, só pra... Enganar. Um tira-gosto, assim. Uma fruta. Vestibular também, gente. Porque vocês vão ter que fazer
a prova em si, né? Leva umas bolachinhas, uma aguinha. Gente, eu lembro que todos os dias de vestibular, tipo, de todos os vestibulares que eu prestei, eu levei chocolate. Em todos. Tipo, eu levei uma barrinha de chocolate amargo. Não sei por quê, mas, tipo, eu levava isso todos os dias e foi o meu lanche. Ah, eu sempre levo porcaria também, não levo coisa saudável. Não. Mas, assim, eu não sei, tipo, eu não levo chocolate porque derrete, né? Aí você vai comer na prova, assim, aí tá lá. A mãozona suja de chocolate. Eu lembro que teve uma prova que eu sujei a mão. Eu fiquei, tipo, lambendo os dedos, foi péssimo. Levem coisas que não derretam tanto, assim. Ah, e outra coisa também, que era que, tipo, na minha cabeça, quando eu prestei, você fazia a prova de segunda fase, normal, do vestibular, que todo mundo vai fazer, e aí saía um resultado falando quem tinha passado para a prova de habilidades específicas, mas não, se você passou para a segunda fase, você já vai fazer a prova de habilidades específicas, e você não pode faltar nenhum dia, porque se você faltar algum dia, você é desclassificado e você concorre só à segunda opção de curso. Qualquer dia da prova de habilidades específicas, né? Se você faltar, você é desclassificado. Você tem alguma dúvida sobre a prova de habilidades específicas? Ai, gente, é verdade. A gente falando de comida e vai ter que ter de máscara, né? Tipo, eu não sei como isso vai acontecer. Então, eu acredito que não de você de comer. Só que eu acho que você tem que policiar a máscara de volta. Gente, aliás, vocês viram que o IATA tá reformando? Eles estão colocando elevador. Sério? Prova de história da Falar um pouco da... Então, a prova de História da Arte, você tem que responder 3 questões. A primeira questão é obrigatória para todo mundo, que é uma análise de obras. São 2 obras, geralmente pinturas, aí você tem que fazer uma análise das 2, fazendo comparação, semelhança, diferença, enfim, comentários sobre as obras. E tem mais outras 2 questões que você tem que responder, mas aí você que escolhe. São 6 questões. 3 de arte brasileira, história da arte brasileira, e 3 de história da arte internacional. Daí você tem que escolher 2 dessas questões. Eu lembro que na minha vez tinha uma questão falando sobre arte feminista, eu escolhi essa, e uma sobre, acho que a Lígia Clark, na história da arte brasileira, eu escolhi essa. É que vocês vão ter que escolher uma questão de internacional e uma de brasileira, pelo que eu me lembro. Eu não lembro direito o que caiu nas questões, mas eu lembro que a análise comparativa de obras era tipo no Descendo da Escada do Champ e um outro quadro que era dos anos 70 que fazia referência a ele, mas que era um pouquinho mais fotorrealista. Então, se vocês procurarem no site da FUVEST, é para ter todas as provas até o ano passado lá. Inclusive tem as provas corrigidas com alguns exemplos que eles consideram, né, de boas resoluções dos problemas e tal. A prova de habilidade específica também muda todo ano, mas é para ser uma prova de desenho que normalmente tem mais de uma etapa. Assim, no meu ano, que a prova de habilidade específica foi assim. Eles deram para todo mundo um arame e aí deram uma folha que tinha 3 formas. Que era uma cadeira, uma flor e um cubo. E a gente tinha que pegar o arame, escolher uma das formas e tentar reproduzir com o araminho. Aí depois tinha 3 folhas de papel A3 e eles deram na hora lápis de cor para a gente usar e pedia para levar lápis grafite e você tinha que desenhar um que fosse só, você tinha que tentar pensar naquele arame como se fosse um objeto tridimensional.
Então, era para ser metade desenho de observação, metade desenho de criação. Você tinha que pôr aquele arame na sua frente, tentar desenhar como se fosse um desenho de observação, primeiro só as linhas, só o que você estava vendo no arame, com tudo, as partes vazadas e tal. Depois você tinha que desenhar sombreando com grafite, como se fosse um objeto tridimensional. E o último desenho, que eu acho que era o mais importante, que eles deram lápis de cor para fazer isso, você tinha que transformar aquilo em alguma outra coisa. Você tinha que pegar aquela forma e transformar em outra coisa. No caso, eu escolhi fazer a flor, então o que eu desenhei no último foi uma moça sentada, e aí a flor é como se fosse uma saia de bailarina, sabe, dela. E aí saindo os pezinhos. O que me fez lembrar que é muito provável que no dia da entrevista eles vão pegar a sua prova de habilidades específicas e pedir para você comentar um pouco. Porque fizeram isso comigo. Mas foi bom, porque eles falaram que o desenho estava legal, e eu fiquei muito feliz. No meu ano, eles não fizeram isso comigo, e eu me senti muito rejeitado, mas assim, eles fizeram isso com outras pessoas, eles estavam com a prova da galera lá com eles, geralmente eles estão com a sua prova lá, né? E aí alguns dos meus amigos, eles comentaram, você foi bem na história da arte, não sei o que lá, tava com o desenho, né? Eu não prestei atenção se eles estavam com o meu desenho lá, eu tava surtado, mas se eles estavam ou não, eles não comentaram, mas é possível que eles façam isso também. Não vai acontecer com todo mundo, mas é possível. Sabe de outra coisa? Eles mostram os desenhos que você fez até para ver se o desenho que você fez na prova faz sentido com o seu portfólio. Para ver se o seu estilo de traço, sua fatura faz sentido. Tá fazendo sentido, tá casando e tudo mais. Então, gente, não inventem coisas de última hora, assim, façam o traço de vocês, que vai ser melhor. Façam o que vocês fazem. É isso, né? É porque vocês vão ter 3 horas, não é muito tempo, né? No meu ano, na prova de História da Arte, a primeira questão não foi uma comparação entre 2 obras. Eram 2 obras e você podia escolher uma delas para fazer uma análise. Então, teve uma pequena diferencinha ali. E eu lembro, não, eram 3 obras, na verdade, acho que você podia escolher entre uma das 3. E elas eram bem distantes, assim, eu lembro que uma era do Cézanne, que foi a que eu escolhi, uma do Paul Cézanne. Uma era de arte durante o período da ditadura, eu não me lembro quem era o artista que fez. Eu não lembro se tinha uma terceira agora, na verdade, mas enfim, você escolhia uma delas e você fazia as análises, né, considerando o movimento, considerando o período histórico, considerando o artista, várias coisas. E as outras questões eram nesse mesmo molde, 3 de arte brasileira, 3 de arte internacional, você escolhia uma delas. Não lembro muito bem qual foi a que eu escolhi agora. Mas eu acho que esse modelo não vai mudar muito, né? Mesmo que, enfim. Eu estou procurando aqui, eu vou mandar para vocês pelo chat, depois eu posso mandar pelo grupão também. O site da Convest, onde tem as provas anteriores, para vocês consultarem, só para terem uma ideiazinha de como. E a prova de desenho, gente, é uma caixinha de surpresa. Eu lembro que teve um ano que eles deram um espelho, eu acho. E aí você era para você desenhar mais velho, fazer um autorretrato seu mais velho, e um autorretrato seu como se fosse do gênero oposto, tipo sexo oposto, enfim, umas questões aí. E aí era essa prova, mas no meu ano, por exemplo, eles deram várias coisas. Eu cheguei lá e tinha uma caixa de papelão, um rolo de fita crepe, um fio de barbante, 4 palitos de churrasco, um tecido de tela, algodão cru, e acho que... E eles deram também os lápis, tipo, eles deram os lápis para você usar. Então você não precisava ter levado nada, na verdade, na prova do meu ano. A gente levou de tonto, assim.
E aí eles pediam uma escultura, então com aqueles materiais você criava um objeto tridimensional e aí você desenhava ele depois. Então eles consideraram duas coisas diferentes, né? A prova teve uma etapa bidimensional e uma etapa de desenho no bidimensional. E eles fotografaram todas as esculturinhas, assim. E essa foi a minha. Mas é muito bom olhar as provas anteriores, gente. Inclusive, eles colocam lá exemplo de resposta boa, exemplo de resposta que não foi muito suficiente, exemplo de desenho bom, enfim. Eu acho que eles botam um exemplo até de respostas que foram zeradas. Sim, eles põem isso. É verdade. É que eu não estou achando aqui a correção, mas eles, em geral, põem exemplo de coisas que não foram aceitas. Gente, mas assim, não tenho muito medo de zerar uma questão, porque é muito difícil disso acontecer. Isso só vai acontecer se você, tipo, for muito além Nada a ver, da proposta, sabe? Seja uma pessoa objetiva na hora de responder e tá tudo certo. Se eu não zerei física, vocês não vão zerar a prova. Gente, teve uma pessoa que falou aqui: meu Deus, acho meu traço muito instável, incoerente. Você quer falar algo sobre isso? Ou não? Porque assim, esse lance do traço também não é uma questão, por exemplo, vocês têm que ter um traço muito consistente na hora de apresentar essas coisas, até porque vocês estão entrando, vocês querem entrar na faculdade de artes visuais. Então, no curso, vocês vão buscar o traço de vocês e tudo mais. Até porque, por exemplo, o portfólio que eu apresentei no meu ano não tem nada a ver com o meu portfólio atual, assim. O que Mas o meu também. no meu portfólio de 2018, eu apresentei desenho e pintura. E são as coisas que eu menos faço hoje em dia. Hoje em dia eu faço escultura, objeto e por aí vai. Então, esse lance de coisas inconsistentes é mais no sentido de você não fugir muito do que você já produz, sabe? Por exemplo, nessa prova eu vou fazer um negócio super geométrico, mas a geometria não é só brisa, sabe? A menos que eles peçam que seja um desenho geométrico, sabe? Então é mais para esse lado. Não tenha medo do seu traço não ser tão consistente e tudo mais, que a gente está em busca disso, né? Que nem, gente, eu era super figurativa em 2018. E hoje em dia eu detesto arte figurativa, eu faço coisa abstrata. De desenho, no caso. Então é isso, gente. Mudanças e mudanças. Exato. Aliás, gente, foi que reprovou na prova da FUVEST. Eu fiz 2 desenhos totalmente diferentes um do outro, assim. Tipo, nada a ver com nada. Aí eu fui péssima na prova. Nem passei. Então... eu não fiz a FUVEST. A FUVEST tem entrevista? Não, a FUVEST não. Só a única. Nada que eu queria fazer, eu me inscrevi na FUVEST só porque a questão da minha escola, sabe? Que a gente fizesse mais de um vestibular. Aí eu me inscrevi meio que por escrever. E eu não sabia que a prova específica da FUVEST era antes da primeira fase. E aí eu perdi. É verdade, tem isso. Loucura, né? Gente, vocês têm questões sobre a prova da Unesp? Porque até agora a gente só está falando da Unicamp, mas tem pessoas que vão prestar a Unesp também. Aproveitem que a hora é agora, porque assim, tem a Unesp Bauru e a Unesp São em São Paulo, né? Aí, se alguém se inscreveu na Unesp de Bauru, tomem cuidado que a data e o local de prova é diferente da prova do IA da Unesp. Tem tudo lá no manual, gente. Eu vou fazer a Unesp Bauru pela primeira vez esse ano, eu não sabia disso. Olha, Então, inclusive tem um post lá no Instagram do Arte Pra Quê que tá falando mais sobre a prova de habilidades específicas da Unesp, porque
elas também têm, elas, no manual do candidato da Unesp, as provas de habilidades específicas de São Paulo e de Bauru, elas estão separadas, então tomem cuidado, tem coisas diferentes. Como que é mais ou menos a prova da Unesp, assim? Porque da Unicamp eu tenho noção da entrevista e tal. Mas a Unesp, ela mesmo nesse caminho, fora que não tem entrevista? A prova de História da Arte deles é bem diferente, eu diria. Eu lembro que meu ano tinha uma questão meio de ligar os pontos, assim, eles tinham 5 obras, 5 nomes de artista, você tinha que ligar as obras aos artistas. Tinha uma questão, ela é mais, sei lá, ela é meio poética, assim, eu lembro que tinha uma questão que era um poema, e você lia e você tinha que falar sobre a obra que aquilo te lembrava, e aí você tinha que falar por quê, e aí você podia desenvolver, né, sobre o artista, sobre o movimento no qual ele está inserido, né, essas coisas. E eu não lembro se teve outra questão agora. Acho que foram essas duas para mim. Essa de ligar e uma desse poema. Eu posso falar da Unesp de Bauru, porque eu prestei para de Bauru e não para de São Paulo. Essa minha de São Paulo. Já adianto que a prova é diferente, tá? A prova do IA Unesp é diferente da prova da FAAC em Bauru. Não sei o que significa a sigla, mas é FAAC Bauru, a Faculdade de Artes Visuais lá. Daí, assim, como o João disse, ele teve uma questão de ligar os pontos e uma questão dissertativa, né? Que foi? Isso. Na FAAC, em Bauru, são 2 questões dissertativas, então já não tem essa de ligar os pontos. Então já começa por essa diferença. E a contagem dos pontos é diferente também. Na FAAC, em Bauru, a prova vale 50 pontos. Então, cada questão vale 25. E a prova de desenho também vale 50 pontos, totalizando 100 pontos. Eu não sei, eu não posso dizer muito da Unesp em São Paulo, porque eu não prestei para ela, então, se vocês puderem ajudar nisso, pessoas que fizeram Unesp em São Paulo. Nossa, essa questão da divisão dos pontos eu não me lembro bem, mas eu fiz para de São Paulo, foi tudo um dia só, né, porque não tem entrevista. Teve essas questões que eu falei para vocês. Eu não tenho certeza. Eu consultei provas de anos anteriores antes de fazer a prova, né? E ela sempre tinha uma questão meio nesse modelo, assim, sabe? De ligar artista com a obra. Alguma coisa nesse sentido tinha. De ligar a obra com movimento. Rola umas coisas assim. Pelo menos rolava. Eu não, por exemplo, a prova do ano desse ano eu não vi como foi. E aí a prova de desenho eram 2 desenhos. Eu sinto a proposta bem diferente da Unicamp, assim, por exemplo. No meu ano, a primeira questão era para você desenhar o ar. Era o ar ou era o vento? Era para desenhar o vento. E a segunda questão era desenhe o ar nessa sala. Então eram essas 2 questões. E aí o material era livre. Tanto é que eu estava lá usando aquarela na prova, com os meus pincelzinhos que tinha reservatório, a galera colando papel higiênico. Isso não rola na prova da Unicamp, porque tem os materiais obrigatórios lá, né, que eles pedem. Então tem essas diferenças, assim. Eu acho que as propostas da Unesp, elas são meio mais subjetivas, talvez, não sei. Nossa, elas são totalmente voltadas para a criatividade do candidato. Que nem o meu foi um pouco menos do que isso, de desenhar o ar. Mas quando eu prestei para Bauru, foi assim, era um desenho só. Isso também tem uma diferença, né? Na Unesp Bauru é uma questão só de desenho, não com 2. Daí, eles deram uma chave para cada candidato. Daí era para você fazer um desenho dessa chave e eles fizeram uma pergunta: o que você abriria com essa chave? Daí era isso aí. Isso era o que tinha que fazer. Então era um desenho de observação, mais um desenho de imaginação. Daí. De criação, Daí formava. Que a Unicamp está mais preocupada com se vocês entendem. Se vocês entendem linguagem visual.
as provas da Unicamp têm a sensação de falar sobre isso. A Unesp é mais subjetivona mesmo. Total. Porque como é que, sei lá, como é que você vai julgar um desenho do ar melhor ou pior do que o outro? Fica um pouco mais difícil, né? Sei lá, essas linhas são mais tênues, assim. Eu fui completamente figurativo, mas aí eu fui, porque eu faço isso, mas eu fui para uns lados de, sei lá, uma coisa mais realistona, onírica, assim, mas teve várias pessoas que fizeram trabalhos completamente abstratos, teve gente colocando relevos nos trabalhos, colando papel, fazendo recortes, então é bem diferente nesse sentido, né? E a FUVEST esse ano não vai ter. A questão que você fez lá, que podia botar qualquer material, era essa a proposta ou tinha algum material obrigatório para usar? Não, putz, eu não lembro. Eu acho que tem uma lista, mas ela... Não sei agora. Eu não lembro se ela é uma lista de materiais sugeridos ou se ela é uma lista de materiais obrigatórios. Agora que você falou, eu lembrei que a primeira questão, ela não podia ter cor. E a segunda deveria ter. Então eram essas as regras. Essa primeira questão de desenhar o vento, eu acho, ela deveria ser feita em grafites, e a outra tinha que ser feita com cor. Então tinha essa diferença. É verdade, isso rolou. Gente, presta muita atenção no enunciado, sério. Não taca cor onde não é pra botar, faz um negócio bonitinho, fala, precisa usar tal material, aí você usa lá, bonitinho, e é isso aí. Porque senão você pode zerar a sua prova. E não é o caso dessa questão que o João fez, que você podia usar o material que você quisesse. Aí, né, já é outra questão. Mas se o enunciado pede para você usar tal coisa, aí você usa. Nessa questão, respeitando usar cor ou não usar cor, você podia trabalhar materiais diferentes, né? Mas isso não acontece sempre, né? Então tem que observar bastante o enunciado, principalmente da Unicamp, porque eles têm uma lista de material obrigatório lá, e você, na verdade, meio que não vai ter que usar mais do que isso, sabe? Então eu lembro que na prova da Unicamp eu levei lá lápis, eu levei aquarela, e ficou lá, não sei. Eu usei só o que eles entregaram. Acho que é isso, né? Alguém mais tem mais dúvidas? Vai dar tudo certo. Tem tempo ainda. Só em fevereiro. Tem tempo. Se vocês quiserem, entra nos sites da Convest. Não sei se a Vunesp dá também nos vestibulares anteriores. No site dela. Dá uma procurada, porque vai que eles dão também. Mesmo se não tiver arquivos com a resolução, pega as questões mesmo do enunciado, tenta fazer você mesmo na sua casa para treinar, tenta se propor também a fazer com o tempo limitado, que vai ser o tempo da prova, para depois você não chegar lá e embananar todo, porque a gente tem um prazinho para fazer a prova. Eu entreguei as minhas provas faltando 5 minutos. Falei, eu vou usar 3 horas, nem me tira daqui. Todo mundo indo embora. Eu acho que eu saí no meio, assim. Acho que eu não fiquei muito tempo. Mas é que no meu ano, acho que a maioria da galera, na verdade, saiu um pouquinho depois, porque como tinha que fazer um objeto, depois desenhar esse objeto, acabou demorando um pouquinho mais. A Unicamp adora fazer o pessoal faça objeto, depois desenha o objeto. Eu acho que eles querem muito que saber na Unicamp se você tem noções de linguagem visual e de tridimensionalidade e bidimensionalidade, basicamente. Sim. Então, talvez fosse interessante para quem se sente um pouquinho inseguro com isso, dar uma revisada nas aulas que estão gravadas no YouTube do cursinho, as aulas de desenho, e revisar os conceitos. Total. Mas é isso, né? Acho que é isso. Gente, só para falar, tem as provas anteriores da Unesp, sim, mas é da Unesp de São Paulo. A de Bauru não disponibiliza, não sei por quê.
Mas fica a dica aí para quem gosta de ver as provas anteriores, para se situar e tudo mais. Espero que a gente tenha ajudado vocês na aula de hoje. Sim. Foi menos uma aula e mais uma conversa, né? E vocês vão um pouquinho mais relaxados. Eu sei que é inevitável ficar muito nervoso na hora, mas vocês vão ver que passada a entrevista é a parte mais fácil do vestibular inteiro. Nossa, sim. Eu sofri muito mais na prova de matemática da segunda fase da Unicamp do que nos 8 minutos que eu fiz a entrevista. Tenho mais medo da prova de matemática. Ai. Gente, vai na questão e põe a fórmula que você lembra que é da questão, que um ponto pelo menos eles vão te dar. Importante Vamos zerar, né? Não deixa em branco, gente. Escreve qualquer coisa. Tipo, você não sabe do que se trata a questão? Bota alguma coisa lá, não deixa em branco. Porque na Unicamp funciona assim: se você zerar em qualquer disciplina, você foi eliminado. Beijo. Gente, É vai. chato. Nessas partes de exata que a gente não manja tanto, né? Copia os dados que tem no enunciado e bola para frente. Só não deixa em branco. Eu acho que as duas únicas matérias na real que só tem coisa de exatas é matemática e física, né? Porque até química tem questões que não Tem que você consegue tentativas. responder de outras formas, que não precisa de fazer fórmula de repente, enfim, tem questões que você consegue responder de forma dissertativa, mas física e matemática. Nossa, eu até lembro que teve uma questão de química da Unicamp para mim, que eles perguntavam por que água e óleo não se misturaram. Eu amo, essas são ótimas. Eu lembro que tinha uma sobre açúcar na minha, né? Coisas assim. Eu não lembro, eu bloqueei tudo. Eu joguei fora, não preciso. Foi um evento muito traumático na minha vida. Gente, vestibular é osso. Eu saí do último dia de vestibular na entrevista, cheguei em casa, eu pedi um yakisoba de 1 quilo e eu comi tudo. Foi ótimo. Foi um momento de celebração. Eu nem sabia se eu tinha passado. Eu mereço, depois de tanta dor de cabeça e raiva no coração, vale a pena. Não tem física e química na segunda fase? Para cursos de humanas, né? Humanas e artes, eles tiraram. Gente, queria essa regalia. Uma delícia, né? É por isso que a prova da segunda fase agora ela vai ter. Ela sempre foi 2 dias, né? Ou ela era 3 dias? No meu Era de qual? A prova da segunda fase. 3 dias. era 3 dias. Então, agora são 2 só. É verdade. Ela sofreu aí uma mudança. Então, são 2 dias. Que bom. Só o Unicamp que eram 3 dias, porque o Unesp e USP sempre foram 2. Uhum. E na USP também teve essa mudança, porque são aquelas disciplinas relacionadas ao seu curso. O que é bom e não ao mesmo tempo, porque querendo ou não aumenta a concorrência, né? Que coisa, não é mesmo? A gente não pensa na concorrência na hora, de verdade. Eu acredito na capacidade de todo mundo aqui que fez, que caminhou com a gente esse ano. Eu acredito que todo mundo passando e entrando nas faculdades que vocês querem. Futuros bichos. Uhul.